worthless. Vivemos em uma sociedade voltada para o consumo. Desde o momento em que acordamos até a hora que vamos dormir, somos bombardeados por informação. E é nesse contexto que encontramos um ambiente propício para o surgimento da adolescência. Um fenômeno perceptível em muitos adultos na era contemporânea, que se manifesta através de seus hábitos, comportamentos e atitudes, características de um adolescente. Primeira coisa, a gente precisa lembrar que as convenções adulto, jovem, criança, adolescente, elas são convenções sociais e históricas. Então, a ideia de adolescência ela foi inventada praticamente na segunda metade do século XX. A adolescência seria essa pessoa imbuída de cultura juvenil, de 25 até 45 anos de idade, mas que tem um problema sério em lidar com o fato de não ser mais jovem. Então, o que acontece? Essa pessoa, por não ter a idade, a juventude cronológica, ela precisa se vestir de jovem. E aí entram os meios de comunicação, auxiliando na vestimenta, na forma de como se comportar, no linguajar, e nos acessórios, e no entretenimento, para que você seja entendida como jovem mesmo. O adulto, ele congela, né? Ele fica num determinado estágio, que é o estágio da adolescência. Aí eu diria para você, mas depois no final você meio que se corrigiu, você disse, ele volta à infantilidade, né? Eu diria que hoje é muito mais um adulto infantil, né? Um adulto que se congelou, que se manteve numa situação infantil, né? Mas não porque ele mesmo, por um desejo próprio, né? Não porque ele escolheu, porque ele teve essa oportunidade. Onde que entramos nós da mídia nessa história? De um lado, fazendo uma espécie de culto dessa eterna juventude, mas também de você acabar ressaltando determinados estereótipos a respeito da própria juventude, a respeito da própria adolescência. Os meios de comunicação proliferam uma quantidade de imagens juvenis, as pessoas se identificam com essas imagens e reproduzem esse comportamento. A extrema facilidade de consumo acaba sendo o ambiente propício onde esse indivíduo não precisa mais se desenvolver. No contexto da pós-modernidade, o excesso de informações e responsabilidades sobre o adulto fazem com que alguns busquem uma forma de fugir da realidade. E é aí que entra o comportamento infantilizado, numa tentativa de retornar a um passado nostálgico. Principalmente nas grandes metrópoles capitalistas, precisa de válvulas de escape. E a gente está usando as fantasias para que essa válvula de escape de alguma forma atue, né, para a gente equilibrar esse estresse. Então, eu acho que essa fuga para as fantasias e os meios de comunicação te ajudam muito, né? Essa exacerbação dos heróis, né? A quantidade de lançamentos, a gente tem para isso, e a pessoa vai ao cinema para mergulhar naquela história, né? E ela cria na casa dela também um ambiente que tem para mergulhar nisso. É mais fácil ser aceito parecendo com alguém que já é aceito. Então a gente tem essa probabilidade da mídia colaborar com esses termos, né? Essa identidade fluida da pessoa, ela não está se encontrando e ela procura fora o que deveria estar dentro. Eram pessoas que só leem títulos de anúncios, né? Que não conseguem. É uma falta de, não é uma má vontade de não ler um artigo inteiro, é uma impossibilidade fisiológica mesmo. Então, existem duas coisas que temos que ponderar. Uma é, o adulto hoje em dia parece que se nega realmente a envelhecer. Aí, usando o seu termo, você colocou a adolescência. Acho que isso existe, é um fato. Esses são fatores conjunturais, comportamentais que têm acontecido ao longo de vários anos. Mas aí tem outro fenômeno que é o da mídia. A mídia, tecnicamente, não está olhando muito bem esse público, porque esse público já envelheceu. O público mais velho, ele não gasta dinheiro, ele não gera tendência. Os adolescentes não são apenas um nicho de mercado, mas uma forma que os meios de comunicação encontraram para se comunicar tanto com jovens como com adultos. Então, dentro de um sistema econômico no qual você vale o quanto você produz e não quem você é, a pessoa de 70 anos que não produz mais, ela é descartável e descartada. Se você tem um indivíduo que trabalha, sei lá, 12, 8 horas por dia, no mínimo, né?
quando ele chega em casa, ele não está disposto a pensar nem a pensar, primeira coisa. Segunda, ele não está disposto a verdadeiramente se relacionar com um produto que seria também verdadeiramente cultural. O jornalista, por mais que ele tenha essa consciência, a máquina é tão maior que... A mídia representa um papel importante como agente desse fenômeno. Juntamente com a publicidade e o espetáculo, é responsável por sua amplificação. Para alcançar seu público, sua forma e conteúdo precisaram passar por mudanças. O recente que se está utilizando, na verdade, corre atrás do que são as ondas. E o que está determinando o que é a definição de boas mídias, novas práticas, que a gente pode citar, sites como o Vice, Fox, BuzzFeed, entre outros, que não necessariamente a gente pode gostar ou não. A gente vê, recentemente, o BuzzFeed estava contratando um editor de notícias, um editor ligado à área de política. Ele estava querendo contratar pessoas que tinham uma pegada jornalística mesmo, porque estão querendo dar essa guinada, porque está muito associado a notícias frívolas, sem importância. Eles estavam querendo adultizar um pouco o seu noticiário. Eu não sei mesmo o quanto a adultescência é um problema. Se você for olhar, um jogo de futebol é uma atividade lúdica, é uma atividade de briga, é uma atividade de jogo, aonde você tem reproduzidos para a vida adulta muitas atividades ou muitas características tremendamente infantis. Infotainment, a mistura de informação e entretenimento, é a forma pela qual as mídias encontraram de se comunicar com os adolescentes. Eu tenho uma certa desconfiança com a ideia do infotenimento. Por quê? Eu acho que o jornalismo ele é sério, ele não é entretenimento. Essa é uma postura talvez mais radical, posso até um dia vir a rever isso daí. Mas me parece que jornalismo é jornalismo, entretenimento é entretenimento. Eu acho que para fazer jornalismo tem alguns parâmetros que a gente tem que seguir, éticos e da apuração, uma série de coisas. E são nesses que eu me fio, entendeu? Eu não posso ter controle total do jeito que as pessoas vão interpretar as coisas que a gente faz, entendeu? Eu não sei se é um jornalismo novo, necessariamente, porque, como eu disse, assim, o método de fazer é o mesmo. O jornalismo de listas, por exemplo, ele é muito agradável, ele é legal de ler, assim como outras formas que a gente ainda vai inventar de jornalismo, podem ser super legais de ler e boas de produzir. Mas elas precisam, antes de tudo, manter o compromisso com a apuração, veracidade de informação, procurar vários lados dentro da notícia, enfim, o jornalismo que é jornalismo desse sempre. Claro que o jornalismo ele pode ser leve, ele pode ser feito de uma maneira agradável. Agora, ele tem uma fronteira que é o compromisso com o fato, o compromisso com a informação, com a apuração, com a verificação dos fatos, que o entretenimento não tem. Então, quando a gente mistura isso, eu tenho um certo receio de que a gente perca a base e comece a deixar de saber o que é uma coisa e o que é outra. Tem apuração, é o jornalismo, entendeu? É igual. O que muda é a linguagem. Então a linguagem talvez seja diferente, isso de tempos em tempos vai acontecendo. No ano de 2014, em um estudo do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadores analisaram mais de 69 mil manchetes de 4 jornais internacionais. Os resultados afirmam que manchetes fortemente emotivas, tanto positivamente quanto negativamente, tendem a atrair mais cliques. Isso significa que nossas emoções ditam o que vamos ler. Eu acho que aí é uma relação de troca, né? A gente não é um produto acabado, a gente está sempre em transformação. Então, quando de repente eu começo a ver veículos publicando, por exemplo, eu estou falando da minha profissão de jornalista, eu vejo textos do BuzzFeed que viralizam porque são listas, e de repente a gente percebe que listas podem atrair o leitor. A gente, enquanto jornalista, quer produzir para também atrair o leitor. Eu acho que essa coisa de usar essa linguagem muito de internet, muito de meme e muito de lista e tal, ele dá muito clique agora, mas ele não fica. Porque não adianta também só ter os números e de repente você vê que os jornais estão indo pro vinagre, as revistas também, e o dinheiro total dos anunciantes das coisas vai ter quando você tiver um produto mais completo. A gente tentando subestimar o jovem, não tiver de bobo, sabe? Eu acho que o jornalismo sempre tratou adolescente e jovem de um jeito meio idiota, assim, sabe?
isso deve ter uma vida útil, assim, isso vai acabar uma hora ou outra, sabe? Eu já vi isso mudar muito, porque acho que é meio que isso que aconteceu também com um jornal, com uma revista e tal, é um negócio que ficou meio em descompasso, editorial, ficou meio em descompasso com o que a gente vive. Esse tipo de jornalismo, como esse tipo de informação empacotada na forma de listas, é muito legal porque nos dá essa sensação de saber, nos dá a sensação de estar bem informado. E nada melhor para nos dar uma boa sensação de poder do que achar que nós estamos bem informados, sabendo de tudo. Agora eu entendi, agora eu sei a verdade. O que não deixa de ser, por outro lado, uma ilusão. Essa ilusão ela é bastante cultivada, sobretudo quando a gente pensa nos meios digitais, onde eu acho que eu posso saber tudo que eu preciso vendo um BuzzFeed, ou que eu vou saber tudo que eu preciso lendo um textão. A própria questão da adolescência está ligada a um certo bem-estar ilusório, não sei se ilusório, mas um certo bem-estar que a gente tende a achar que continuamos ligados a determinados universos lá da infância e da adolescência que nos dão uma certa segurança, nos dão uma orientação no mundo onde ser adulto é ficar desorientado. Se a pessoa se sente bem daquela maneira, se ela vive bem consigo mesma, será que não está ok? Eu não sei o quanto é saudável você pegar a pessoa de 70 anos que às vezes está no auge da energia criativa, falar, amigo, ok, muito obrigado pela sua participação nesse planeta, agora você pode ir lá se aposentar e ficar quietinho e não dê mais palpite, resuma-se a ficar de pijama em casa. Talvez a Vice, por ela ter uma coisa de estilo, né, e de estar falando das coisas, ela possa funcionar como guia para quem é mais velho, querer ficar mais novo e querer ser mais... Cara, se você vai entrar no Noise, que é nosso vertical de música, e conhecer um monte de coisa que a molecada está ouvindo agora, e você vai gostar e vai gostar muito bem, sabe? Vai consumir isso, né? Através dessa informação você vai trazer um bagulho bom para sua vida muito bem, assim. As pessoas fazem o que elas querem, assim, sabe? Elas podem arranjar uma desculpa que, eu fiz isso porque eu li a matéria, mas não é bem assim, né? Em um nível racional, todos sabemos que você ainda vai se sentir sozinho. Não importa quantas listas você leia ou quantos vídeos você veja. Mas a ciência comportamental afirma que a leitura de artigos da internet pode ser um antídoto eficaz para seu isolamento existencial, ainda que por um breve momento.